Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse dia de hoje, amém? Estamos aqui, né, em um novo cenário para glorificarmos ao Senhor, né? E gostaria de deixar uma mensagem ao teu coração que se encontra Lucas capítulo 18, do versículo 1 a seguir, que diz a parábola da viúva persistente, amém? Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, me perturba, né? Hei de fazê-lo justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Amém? Até aqui. Então, vemos aqui uma passagem que o juiz era iníquo, né? Não respeitava a Deus e não temia a Deus e não respeitava os homens. Então, o que que nós vemos aqui? Uma mulher que insistiu, ela era insistente, ela pedia muito, né, para ele. E aí, como ele não respeitava os homens e nem temia a Deus, mesmo assim ele diz consigo isso, né? Ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, todavia eu vou fazer o que essa mulher está me pedindo, para quê? Para se livrar dela, né? E ela não importunar mais ele. Então, aqui nós vemos que no versículo 3, ó, que havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E eu quero dizer para você que nós temos um adversário. Aqui para ela conseguir a causa dela, né? É, para ganhar na justiça, ela teve que invocar, pedir a ajuda de um juiz para ganhar aquela causa, para lutar contra o adversário dela. E nas nossas vidas espirituais não é diferente, meu querido, minha querida irmã, porque nós temos um adversário ao nosso derredor que vai todos os dias, ele não cansa, ele está ali ao derredor, bramando como leão, buscando brechas, buscando a quem possa tragar, e nós não podemos jamais esmorecer. E aqui fala orar sempre, né? No início da parábola está escrito, ó, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E é esse o nosso trabalho, o nosso dever de orar sempre, porque às vezes nós oramos uma vez e já achamos que está tudo resolvido, e não é assim. Nós devemos ser igual àquela viúva, nós devemos ser persistente, é, insistir naquele assunto, naquela causa. Ela insistiu e ela ganhou aquela causa. E nós devemos insistir em oração, devemos orar, porque o inimigo ele não sai facilmente, ele não adianta a gente orar uma vez e já achar que está tudo resolvido. Se você vê lá na tentação do deserto, ele tentou Jesus uma vez só? Não, ele foi 3 vezes, tentou mais, né, não foi só uma vez, foi mais de uma, foi 3 vezes ele tentou. Então, assim também nós devemos estar orando, perseverando em todos os aspectos, seja lá o que você qual é a causa que você tem buscado,
Eu quero te dizer nesse dia de hoje, persevera, persevera porque o Senhor vai dar a vitória, assim como o juiz foi lá e resolveu a causa dela, o Senhor também ele vai resolver a nossa causa. E olha que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor Jesus é o nosso advogado hoje, né? Daqui uns tempos ele vai ser o nosso juiz, mas ele é o nosso advogado, ele é o nosso legislador, né? Nós temos um intercessor que é o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, né? A perseverar, insistir ali naquela causa. Então, em nome do Senhor Jesus, é essa mensagem que eu quero te deixar no teu coração e no meu também, porque não é na primeira e às vezes na segunda vez que nós vamos conseguir aquilo que nós pedimos para o nosso Deus, e não vai ser uma vez ou duas que o inimigo ele vai bater em retirada, porque no mundo espiritual o sistema é muito. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. E nós também jamais devemos brincar de ser cristãos, de ser crentes, de ser verdadeiros. Nós temos que andar na palavra e praticar a palavra se nós queremos ser vencedores, porque aí vamos orar, vamos repreender e o inimigo ele vai sair no nome do Senhor. O Senhor Jesus é poderoso e no nome dele todo mal sai, porque o Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra do inimigo. Então, em nome do Senhor Jesus, o inimigo vai sair, ele sai. Em nome do Senhor Jesus, com certeza ele sai. Só que depende da nossa vida com Deus, nós temos andado na presença do Senhor, nós temos feito o que está lá em Mateus 7:24, nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, nós estamos sobre a rocha verdadeira que é Cristo, porque se nós estivermos, irmãos, pode vir ventos, chuvas, tempestades na nossa vida e jamais nossa vida vai ser abalada, nossa casa ela não vai cair, mas se nós estivermos na areia, ela vai cair com qualquer ventinho, com qualquer tempestade, mas se nós estivermos na rocha, jamais a nossa casa vai ser derrubada. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar essa mensagem. Vamos estar orando neste momento, né? Agradecendo ao Senhor por mais um dia, né? Um sábado lindo e maravilhoso na presença do nosso Mestre. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, eu oro, Pai, por essa vida, Senhor, por essas vidas que estão ouvindo esse vídeo neste momento, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dela, Senhor Jesus, toda a ação do inimigo, toda a ação contrária, todo levante que tem levantado sobre a vida dela, Pai amado, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Seja doença, Pai amado, seja qualquer situação, Senhor Jesus, que o inimigo tem causado na vida dela, Pai, seja repreendido todo adversário que anda em derredor, que o Senhor venha colocar anjos acampados em redor da vida dela, da casa dela, dos filhos dela, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, é o que eu oro, é o que eu peço ao nosso Senhor Jesus e já agradeço. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra, meu querido, e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém?